A Páscoa que você conhece pode não ser a verdadeira. Ovos, coelhos, tradições modernas. Mas de onde tudo isso veio? E por que uma celebração sobre a morte e ressurreição de Jesus está cheia de símbolos que parecem não ter nada a ver com a Bíblia? Hoje você vai descobrir os mistérios por trás da Páscoa e o que pode ter sido escondido ao longo dos séculos. A origem antiga. Muito antes do cristianismo, civilizações antigas já celebravam festivais nessa época do ano. Esses rituais estavam ligados à fertilidade, renovação e primavera. Alguns estudiosos associam essas práticas a antigas divindades, ligadas à vida e ao renascimento. Isso levanta uma questão intrigante. Será que a Páscoa moderna foi influenciada por tradições antigas? Muito antes da Páscoa ser associada à ressurreição de Jesus, povos antigos já celebravam rituais nessa mesma época do ano. Essas celebrações aconteciam durante a chegada da primavera no hemisfério norte, um período visto como o renascimento da vida. Depois de um inverno rigoroso, a terra voltava a florescer, os animais voltavam a se reproduzir e os dias ficavam mais longos. Para essas civilizações, isso não era apenas natureza, era algo espiritual. Eles acreditavam que forças divinas estavam por trás desse renascimento. E é aqui que entram algumas figuras pouco conhecidas por muitos. Uma delas é Eostre. Segundo tradições antigas europeias, Eostre era associada ao amanhecer, à fertilidade e ao surgimento de nova vida. Alguns relatos sugerem que festivais eram realizados em sua homenagem, com símbolos como ovos e animais férteis, incluindo o coelho. Agora isso começa a fazer mais sentido, mas não para por aí. Em outras regiões existiam divindades com características semelhantes, como Ishtar, na antiga Mesopotâmia. Ela também era ligada à fertilidade, ao amor e ao renascimento. Seus cultos envolviam rituais simbólicos, celebrações que representavam morte e retorno à vida. Alguns desses rituais incluíam festivais com danças e celebrações públicas, ofertas de alimentos e símbolos de fertilidade, rituais ligados aos ciclos da natureza, cerimônias ao nascer do sol, representando o renascer. Em certas culturas, essas práticas também envolviam histórias de deuses que morriam e voltavam à vida, representando o ciclo das estações. Agora pense nisso. Séculos depois, uma nova fé começa a se espalhar pelo mundo. O cristianismo, e com ele, uma mensagem poderosa sobre morte e ressurreição. Mas ao entrar em diferentes culturas, essa mensagem não chegou em um vazio. Ela encontrou tradições já existentes. E em muitos casos, essas tradições não desapareceram. Elas se misturaram. Símbolos foram mantidos, significados foram adaptados, e o que antes era um ritual de fertilidade começou a ganhar uma nova aparência. Mas a pergunta continua: isso foi apenas uma adaptação cultural ou uma transformação que mudou completamente o significado original? O mistério do coelho. Agora pense com atenção. O que um coelho tem a ver com a ressurreição de Jesus? Nada. E é exatamente aí que o mistério começa. O chamado Coelho da Páscoa não aparece na Bíblia. Ele também não faz parte da tradição original do povo judeu. Na verdade, os judeus até hoje celebram a Páscoa de forma completamente diferente. Eles comemoram o Pessach, a verdadeira Páscoa bíblica, uma celebração que relembra a libertação do Egito, com elementos simbólicos como pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. Nenhum coelho, nenhum ovo de chocolate. Isso levanta uma pergunta importante. Se a raiz da Páscoa é judaica, de onde surgiu o coelho? Alguns historiadores apontam que o coelho pode ter vindo de antigas tradições europeias, ligadas a festivais de primavera. Nessas culturas, o coelho era visto como símbolo de fertilidade, por sua incrível capacidade de reprodução. Já os ovos representavam o nascimento, a vida e o recomeço. Ou seja, ambos os símbolos estavam ligados à ideia de renovação da vida. Com o passar do tempo, quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, muitas dessas tradições foram incorporadas, não necessariamente por mal, mas como uma forma de adaptação cultural.
Só que essa mistura trouxe consequências, porque aos poucos o foco saiu do sacrifício e foi substituído por símbolos mais leves, mais comerciais e mais fáceis de aceitar. Hoje, milhões de pessoas celebram a Páscoa, mas sem nunca ouvir falar do Cordeiro, sem entender o sangue, sem conhecer a verdadeira origem. E talvez esse seja o maior. A verdade bíblica escondida. Enquanto isso, a verdadeira Páscoa bíblica é muito diferente. Ela começa no Egito, com sangue nas portas e um livramento sobrenatural. Depois, ela aponta diretamente para Jesus. Mas ao longo dos séculos, será que o foco foi sendo desviado? Será que o verdadeiro significado foi sendo substituído por símbolos mais comerciais? Com o crescimento do cristianismo no mundo, muitas culturas foram absorvidas, festas foram adaptadas, símbolos foram misturados. Isso não aconteceu só com a Páscoa, mas com várias celebrações ao redor do mundo. A pergunta é, foi uma estratégia ou uma distorção? Hoje, milhões celebram a Páscoa, mas poucos conhecem sua verdadeira origem. Enquanto uns comemoram com chocolate, outros sequer sabem o que aconteceu na cruz. Isso levanta um alerta. Será que estamos celebrando ou apenas repetindo tradições? Alguns acreditam que há mais por trás disso, uma tentativa de esconder o verdadeiro significado espiritual, uma distração em massa, uma troca silenciosa do sagrado pelo superficial. E se isso for verdade, então a maior mensagem da história pode estar sendo ignorada. Agora me diz, você acredita que a Páscoa foi transformada ao longo do tempo? Ou tudo isso é apenas coincidência? Comenta aqui embaixo. E se inscreva no canal Fatos Ocultos, porque aqui nada fica escondido.